Beleza, Deus é amor, ele sofreu tudo por mim, mas isso também, se não for visto da forma correta, vai te levar para uma religiosidade que era que eu me encontrei quando eu sofri o acidente e achei que não deveria ter passado por aquela dor. Eu acho que eles vão encontrar pessoas assim como você no mundo o tempo todo. Eles precisam saber como que é a realidade do mundo. E o que tu tem dentro de casa é maravilhoso para ensinar isso para eles. Você precisa viver o luto da família que você idealizou. E tu falou ali de aprender pela dor, né? Mas se tu olhar nossos pais, nossos avós, eles aprenderam mais pela dor ainda, né? Nós também. Pela dor física, vamos supor, meus avós apanharam dos pais dele bastante. Meus pais também. Eu já apanhei um pouco menos, mas bastante porque eu era meio serelepe também. E nossos filhos, provavelmente, eu não sei a tua criação, provavelmente meu vai ser menos ainda. E a partir disso eles já têm uma evolução também que o aprendizado não precisa ser pela dor, né? Claro, eu dei aqui uma palmada na bunda, mas as coisas do dia a dia não precisa ser pela dor, né? A gente consegue aprender pelo amor, que eu acho que é isso que é o maior ensinamento também que Jesus quis nos mostrar, que ele já sofreu pela gente, já sentiu toda a dor pela gente. E quando a gente conseguir compreender que a nossa evolução pode ser pelo amor, pela empatia, por tratar bem as pessoas, tratar bem quem está varrendo a rua, quem está nos servindo. E eu acho que esse é o grande lance, né? Porque não adianta a gente estar aqui conversando e vai no restaurante, trata mal o garçom, ou trata mal quem está servindo ali, recolhendo o lixo. Então, trazer essa evolução pelo amor, né? Isso mesmo. E Deus é amor, né? Mas ele também é justo, né? Então trazer isso também para a criação dos nossos filhos faz toda a diferença. E saber que eu tenho só essa vida aqui para dar o meu máximo, o que eu posso fazer. Se eu tiver mais uma opção, ok, perfeito, sabe? Mas para mim eu também vejo o cristianismo como uma linha desafiadora. Beleza, Deus é amor, ele sofreu tudo por mim, mas isso também, se não for visto da forma correta, vai te levar para uma religiosidade que era que eu me encontrei quando eu sofri o acidente e achei que não deveria ter passado por aquela dor, porque eu era muito certinha para fazer isso. Mas Deus não falou que tu não teria aflição, né? Porque ela faz parte do ensinamento. Nós estamos sendo ensinados todo dia pela dor, mas aí tu tem a percepção de escolher se você vai caminhar com aquele sentimento de que aquilo vai te derrotar ou se você vai aprender com aquilo e seguir mais forte, né? E trazendo agora para isso que tu falou sobre a questão da educação dos filhos, eu me considero hoje uma mãe raiz. Quando vem a primeira filha, meu, eu era cheia Vocês de têm dois? a gente tem isso, eu tive o privilégio de ter 2 filhos, né, e tô bem plena com 2. Tá ótimo. Parece que eu tive 10 filhos depois que eu tive o segundo. Depois que tem o terceiro, eu acredito que melhora por causa disso, porque a pessoa já entendeu o que que é, né, essa dinâmica. Mas ter 2 filhos pra mim, assim, uau, sabe, foi desafiador. Mas quando veio a primeira filha, eu tinha aquela maternidade perfeita, ideal, teórica, ali, você é a melhor mãe possível, não vou bater, porque bater não é de Deus, não vou surrar. E eu pratiquei muita psicologia positiva, eu tinha essa linha de pensamento quando eu tive a primeira filha, né, a psicologia positiva. Daí vem o segundo filho e fez a teoria a psicologia positiva cair por terra, assim, total. Eu vi na prática que não funcionava de forma nenhuma e eu não ia forjar um ser humano forte e responsável com essa teoria positiva. Aí quando veio o segundo filho, veio o Miguel, eu caí nessa: "Nossa, o que que eu tô fazendo, né?". Eu precisei me reinventar e recalcular a rota na minha maternidade, na minha dinâmica familiar e que ramo que linha que eu ia escolher para educar os meus filhos. Eu lembro que eu fui me aconselhar com uma mulher católica, hoje ela tá com 8 filhos, ela é aberta à vida, né, que o catolicismo tem uma linha que segue dessa forma. E eu fui perguntar pra ela, porque o meu marido ele é muito razão, né, e Mais pragmático. isso, e pra ele a ordem é essa, eu falo uma vez e tem que funcionar. E eu já não sou assim. E no casamento para educação dos filhos precisa ter esse equilíbrio de fato, né. E aquilo me incomodava com ele, porque ele não tinha 1, 2, 3, ele já era o 3 direto. Então aquilo trazia uma certa instabilidade emocional dentro de casa, para o que eu queria levar para a maternidade, sabe. Eu queria levar na linha de educação das crianças, assim, eu via que trazia esse desespero. Mas a verdade, depois eu entendi que o que estava trazendo esse desespero, essa desarmonia, esse caos, era a minha forma de enxergar a reação do meu marido. Eu entendo que precisa ter uma unidade na educação dentro do lar,
para com os filhos, assim, tu e teu marido precisam caminhar para o mesmo lugar e a gente precisa entender, como que a gente vai agir dessa forma? Ok, vai ser assim. Mas respeitar também como cada um é, sabe? E aí o meu marido, ele é assim, e as crianças eles têm que entender que o pai deles é assim. E eu queria transformar aquela atmosfera perfeita dentro de casa. Aí eu lembro que essa mulher que eu fui me aconselhar, né, quando eu perguntei pra ela, assim, o que que eu fazia com meu marido, que ele era muito bravo, ele era muito instável emocionalmente dentro de casa, eu não conseguia fazer ele ser diferente e tal. Daí ela olhou pra mim e começou a rir, ela falou assim: "Sabrina, tu acha que os teus filhos vão encontrar um chefe dentro da empresa parecida contigo, preocupada com a emoção da criança ou quanto aquilo vai impactar? Tu acha que eles vão encontrar pessoas assim como você no mundo o tempo todo? Eles precisam saber como que é a realidade do mundo. E o que tu tem dentro de casa é maravilhoso para ensinar isso pra eles". E daí eu saí dali como uma chave, assim, sabe. Eu lembro que eu nunca mais, trouxe isso como um problema pra dentro da minha casa, pra dentro de Mostra casa. também, como que o teu marido tá na força do masculino e você no feminino. Isso Isso é muito importante, isso é essa hierarquia, assim. exatamente, isso a gente tem isso como uma prática muito forte lá em casa, é muita energia feminina e muita energia masculina, assim. Isso é muito bom. E o que eu acho mais engraçado, que eu amo a maternidade, é porque ela traz isso pra nós, assim, porque a maternidade ela pode te curar e te evoluir muito como pessoa, né. Porque Deus me deu a oportunidade de ter um mini Carlo dentro de casa e ver uma mini Sabrina. Que legal. Isso é incrível, sabe. Só que a diferença e o meu desafio é que o mini Carlo tá na versão feminina Sim, e o mini Sabrina tá na versão masculina. masculino. Então o desafio do Carlo é explorar a masculinidade do meu filho dentro do que é masculino para ele, porque ele não é igual ao Miguel. O Miguel não é igual a ele. Então aquilo que o meu marido tem como másculo, para o Miguel fere. E a mesma coisa para mim, uma crise de ansiedade que eu enfrentei com a minha menina de 6 anos, que eu até coloquei isso no meu canal, falando sobre isso, foi que eu queria que ela, eh, fosse da mesma forma que eu. Eu não admitia que ela agisse daquela forma, e a minha filha ela é muito prática, objetiva, e ela me ensina muito nessa questão. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, cheia de dedos para falar. Mais flexível Mais também. flexível, sabe, e também assim, né, e ela é mais prática, mais objetiva, como o meu esposo. Ele olha para mim e ele ri, ele fala assim: "Tá vendo, tu acha que eu quero ser assim? Agora você tá vendo uma que nasceu assim". Então, quando eu comecei a olhar para ela também como uma oportunidade, assim, eu comecei a ajudar ela a desenvolver o feminino de a feminilidade dela dentro daquilo que ela é, Bacana. sabe, dentro daquilo que ela é. Ela é dessa forma, objetiva, prática, racional, sabe, sem então, se eu quisesse tirar ela de lá, ela talvez, por uma revolta, ela iria de fato, né, me decepcionar, enfim, mas não, ela é diferente de mim, sabe. Então, até a minha forma, quando eu fui procurar o profissional também por isso para isso, assim, uma coisa que eu posso compartilhar aqui, que eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, quando eu cheguei, né, pro profissional, assim, acabado, porque foi durante essa crise de ansiedade que ela teve com 6 anos, nessa fase dos 6 aos 7 anos, a criança tem essa explosão, assim, de autonomia, né, então acontece muito. E devido às situações que eu me encontrava ali, troca de emprego, enfim, instabilidade, o caos familiar que a gente estava enfrentando desencadeou essa ansiedade na minha filha, né. E isso desarmonizou todo o lar. E daí eu cheguei para o profissional e, aos prantos, assim, e falando, e falando, e falando, daí ele olhou para mim e falou assim: "Celina, calma, você precisa viver o luto da família que você idealizou". Interessante, não tinha ouvido isso. Muito aquilo para mim, assim, foi como uma o que que é isso, né? Saber que eu preciso viver o luto da filha que eu idealizei, porque eu tinha uma expectativa, mas a realidade é outra. E para que eu consiga explorar e exaltar aquilo que eu tenho, eu preciso aceitar quem ela é. Isso faz toda a diferença. Para que eu consiga fazer ela também alcançar os objetivos e as qualidades dela e explorar e trabalhar isso e se desenvolver, eu preciso aceitar como ela é. E eu vejo que hoje eu enxergo, né, essa crise de ansiedade, assim, que ela teve, que no momento parecia uma das piores coisas que estava acontecendo, por que que aquilo estava acontecendo na minha vida. Hoje eu vejo, assim, como um cuidado de Deus realmente para me trazer uma certa maturidade que pessoas que depois que os filhos estão grande, que elas, sabe, percebem isso. E eu tive a oportunidade de perceber isso deles quanto pequenos ainda, sabe.
Então, Mas isso até pelo foi teu conhecimento, né. isso, também porque eu sou uma pessoa que já busco esse conhecimento nessa área, né, então também facilitou, com certeza.